Ana Carolina, só que respondeu atividade. Cadê? Os outros estão por aí. Atividade é melhor. Olha quem chegou aqui. Ei, filhão. Quer assistir a aula? Hum? Cadê? Então, deixa eu ver quantas pessoas tem. Acho que... Então, eu estava falando assim, ó, para quem entrou agora. Na nossa sala, no Classroom, nós temos a aula anterior. E aí vocês precisam entregar as atividades que tá para o dia 18, a entrega. Então eu estou chamando a atenção aí. Poucos alunos me entregaram até agora. Eu vou aguardando chegar mais gente aí para fazer a correção. Vocês têm que fazer dessa maneira como estão mostrando aqui, né? Nossa prática comum é fazer o exercício no caderno, escanear e mandar, né? Esse daqui, como é um texto mais de leitura, para vocês reforçarem as ideias que a gente estudou na aula passada, e o exercício mesmo é apenas um de marca X, pode até, né, marcar no próprio documento e enviar. Mas vocês têm que fazer a leitura e estudar isso daqui, gente. Muita gente nem olha, passa o olho batido, né? E aí a gente está disponibilizando material, está disponibilizando o tempo para atendimento, tirar dúvida. Pouquíssima gente, parece que todo mundo tá ótimo, tá perfeito nos conceitos aí, porque eu não vejo vocês interagirem, perguntar qualquer dúvida. Vocês podem perguntar, claro, mas, né, na parte da tarde aí eu estou disponível para tirar eventuais dúvidas sobre o assunto e sobre as atividades. Mas ninguém, né, tem pouquíssima gente pode contar, eu acho que no dedo e sobra, pessoas que conversem alguma coisa, falem: ah, professor, eu li tal assunto, né, entendi, ou tenho dúvida em tal ponto. Então a gente está assumindo que está tudo ok, está tudo bem. Enquanto não tem dúvidas, então tá ótimo, né? Agora só tomem cuidado, porque eu percebo, por exemplo, olha, que muita gente olha isso daqui, não sabe o que é. Por exemplo, essa letra aqui, ó, essa letrinha aqui, é uma letra grega e é uma unidade de carga. 2, a gente lê. Primeiro, vocês sabem como é que se lê esse valor? Aí vocês não sabem e nem perguntam e largam para lá, entendeu? Quer dizer, estão se auto-sabotando quando vocês se depararem com essas unidades ou questões semelhantes no Enem. Não vão saber. Aí não sabem nem do que se trata. E é isso que eu acho ruim, estranho e triste, porque vocês terminam sendo relapsos. Muito bem, Maria Fernanda, perfeito. Muito bem, ainda bem, graças a Deus, que tem aqueles que, né, sabem. E aí eu né, converso bastante com Maria Fernanda, é a que tenho conversado mais. E aí a gente sabe que
tem gente por dentro. Agora, se nesse universo de 21 pessoas, apenas uma souber, é o que o professor está tendo que se satisfazer. Não é o objetivo dele. O objetivo dele é que o maior número de pessoas saibam. Mas ele também fica esperando que quem não sabe venha perguntar. Microcoulomb. E agora, tudo bem. E o que representa essa letrinha? Essa letra, ela representa um valor, não é? Que valor é esse? Quem pode falar no áudio, escrever? Como é que vocês buscam a interação? Maria Fernanda de novo. E ela usa, inclusive, um artifício que a gente combinou de escrever para representar um expoente, né? Esse chapéu. Muito bem, Maria Fernanda. No computador, como a gente tem dificuldade de criar o expoente, né? A gente coloca esse chapéuzinho. Agora, Maria Fernanda, só um cuidado, eu acho que você escreveu rápido e esqueceu. Não é elevado a 6. Na verdade, é elevado a menos 6, tá bom? O micro, a letrinha micro, corresponde a 10 elevado a menos 6. Se tivesse uma letrinha M, geralmente aparece milicoulomb, aliás, né? O Mzinho corresponde ao prefixo milli e representa a potência 10 elevado a menos 3. A letra micro, né? A letra grega mi, que é a letra, né? Esse Mzinho com a perninha grande, ele representa o micro, né? O prefixo micro, e é o 10 elevado a menos 6. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 10 elevado a menos 6. E aí, eu passei já numas aulas anteriores, vão lá, procurem, ou na internet, ou nas minhas aulas anteriores, uma tabela com vários prefixos. Milli, micro, pico, né? Tem, como se fosse, não tem prefixo para bytes? Tem kilobytes, megabytes, então são os prefixos. Era até bom vocês também conhecerem os prefixos dos bytes, né? Aí para conhecimento geral. Tem nada a ver com a nossa ideia aqui de eletricidade, mas é fazendo um paralelo para vocês perceberem que os prefixos, né, indicam esses valores de potências de base 10. Correto? Daí a gente tem o primeiro exemplo. Confira o exemplo que deve usar a fórmula de energia potencial elétrica. Duas cargas elétricas de 2 microcoulomb e menos 3 microcoulomb encontram-se fixas e separadas por uma distância de meio metro no vácuo. Calcule a energia potencial elétrica gerada pela interação entre essas cargas. Pouquíssima gente leu isso daqui, esse material, e ainda não leu nem o exemplo, né? Aí vem aqui dizendo, olha, para resolver o exemplo, a gente deve se lembrar dos prefixos das unidades.
muito comuns para a anotação de carga elétrica, que geralmente exigem unidades de medida muito pequenas. Em seguida, sabendo que o prefixo Mi, que é essa letra, equivale a 10 elevado a menos 6, devemos desenvolver o cálculo da energia potencial elétrica. Daí você faz, ó, energia potencial elétrica é igual a K0, que é o que o K0? Quem sabe o que é essa incógnita, né? Essa letra K0 nessa equação representa o quê? Quem sabe me dizer? Maria Helena, a constante. 9, Oi? 9 vezes 10 elevado a 9. Isso! Muito bem, querida. Tá aqui, ó. Aí ele substituiu. O Q grande tem um Q maiúsculo e um Q pequeno. O que representa isso daqui? O que representa a letra Q maiúsculo e a letra Q minúsculo? O que representa a letrinha Q nas nossas equações? O que a gente está estudando? As cargas, Gabriel. Muito bem. Qzão é a carga 1 e o Qzinho é a carga 2. Perfeito? Aí, ó, por isso que ele substituiu. No lugar do Q maiúsculo, ele colocou o valor da primeira carga. 2 microcoulomb, mas o micro representa 10 a menos 6. Por isso que escreveu 2 vezes 10 a menos 6, no lugar do Q maiúsculo. E no lugar do Q minúsculo, ele colocou o valor da carga, ó, menos 3 microcoulomb, por isso que ficou menos 3 vezes 10 a menos 6. Tá vendo? Isso tudo aqui é uma multiplicação desses valores aqui todos, olha. Desses valores aqui todos. Aí eu vou abrir um PowerPoint aqui, novo, para poder verificar de vocês se vocês estão sabendo fazer o cálculo. Quer dizer, energia potencial do nosso problema ali, energia potencial elétrica, vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, essa daqui é o K0, né? É a constante lá. Vezes o valor da carga maior, que é 2 vezes 10 a menos 6, ou seja, 2 microcoulomb. Eu posso colocar o xzinho ou o ponto, viu? É a mesma representação de multiplicação. Vezes, agora olha, tem um sinal aqui, menos 3 vezes 10 a menos 6. A letra é horrível, mas é o material que a gente tem para trabalhar. Não tenho aquela lousa digital. Dividido pela distância. A distância era o quê? 0,5. Aí, pessoal, eu pergunto, vocês sabem fazer este cálculo na mão? Porque olhar o resultado pronto é bem simples. Agora a gente tem que conseguir entender. Aí pergunta a vocês, vocês sabem fazer o cálculo? Não é vergonha não saber, é vergonha não perguntar, pessoal. Agora sejam sinceros consigo mesmos e me respondam aqui no áudio ou no chat. Vocês sabem fazer um cálculo desse? Com potências de 10? Com potências de base 10? Como é que faz esse cálculo?
Por que que o resultado é esse que está mostrando aqui no documento? Por que que o resultado disso que está no numerador, dividido pelo denominador, deu esse valor aqui? Vocês sabem me dizer? Vocês estão me ouvindo? Porque ele pegou o resultado e já andou com a vírgula, aí diminuiu o expoente. Sim, Maria Fernanda, mas como é que chegamos a este valor, 1,08? Multiplicando 9 vezes 2 vezes 3, dividindo por meio, aí repete o 10 e soma as potências. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Com mais 9, aí fica menos 3, não é isso? Aí, quando é com a vírgula, fica menos 1. Perfeito, minha querida. Que orgulho. Que bom. Dá um alívio. Viu? Muito bem. Que lindo. Você tem que multiplicar primeiro os números, porque na multiplicação de potência de mesma base, você multiplica 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3... Aí tem que fazer o cálculo aqui, né? Aí, ó, pega... Cadê a canetinha? Ué. Pega a caneta e 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, vamos ver quanto é que tá. Quanto é que dá? 18 vezes 3. 3 vezes 8 é 24. Vão acompanhando aí. E me corrija se eu estiver fazendo conta errada. 24, 3 vezes 1 é 3, com 2, 5. Correto? Estou ignorando o sinal por enquanto. Agora eu vou dividir por meio. Dividido, esse é o resultado da multiplicação. Agora eu vou dividir por meio. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, né? Eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Aí 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Aí chegamos a esse resultado aqui, então, olha. Da multiplicação dos números em cima, dá 100 e dividido por meio, né, dá 108. Agora, sinal, mais com mais dá mais vezes menos dá menos. Agora eu vou colocar a potência. Repete a base, como a Maria falou. E na multiplicação soma os expoentes. Eu tenho menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 com mais 9 dá menos 3. Então, para ficar igual o resultado, eu vou, olha, a vírgula do número 108 está aqui. Eu vou andar 2 casas para a esquerda para a vírgula ficar entre o 1 e o 0. Isso é um número que a gente chama de notação científica. Como andou 2 casas para a esquerda, eu diminuo 2 casas no expoente. Então, menos 3 fica menos 2, e aqui quando chega entre 1 e o 0 fica menos 1. E a unidade de energia potencial é o joule. Tá vendo, galera? Daí é isso que vocês precisam adquirir habilidade, né? Fazendo o cálculo e, né, vendo. A gente chegou nesse resultado aqui, ó.
Se você andar mais uma vírgula, aí fica menos 0,108 joule. Você pode apresentar das duas maneiras. A mais conveniente, talvez, dependendo do enunciado do exercício, ele pede para você colocar e deixar em notação científica. Então, notação científica é escrever um número, escrever um número, ele vai ficar entre 1 e 10, né? 1 e 9, e com uma potência de base 10. Vamos ver aqui a definição. Notação científica. Notação científica. Tá vendo? Olha, ele vai ter que ficar entre 1 e 10. Vai ter que escrever um número como uma potência de base 10, onde esse número n ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Tá vendo? Então, por isso, olha só que númerozão aqui. 6, sei lá quanto. Você anda com a vírgula que está aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casas. Tá vendo? Então, se você tem que acrescentar zeros à direita, né, você coloca o expoente a positivo. Se você quiser, se você tem que colocar zeros à direita, tá vendo? Então, se fosse um número com vírgula, aí olha, como é que eu coloco esse número 0,000016 em potências, em notação científica, na verdade? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para o número ficar entre 1 e o 6. Mas como é 0 à esquerda, né, eu tenho, para voltar ao número original, eu tenho que colocar o expoente negativo. Lembram disso? Uma breve revisão aí de notação científica. Eu vou colocar esse material para vocês lerem. Tá vendo? Como escrever um número em notação científica. Vocês estão vendo, gente, como é uma série de habilidades, uma série de conhecimentos que vocês precisam ter, né? Na verdade, são competências. Competência é conhecer notação científica. A habilidade é você conseguir escrever um número em notação científica. Então, competência é você conhecer. A habilidade é você conseguir fazer, colocar um número em notação científica. Aqui, no exercício que a gente acabou de resolver, a competência é conhecer a definição de energia potencial elástica. Né? A competência de saber o que são esses símbolos. E a habilidade de realizar o cálculo. A gente poderia dizer isso, entendeu? Então, vocês têm que desenvolver várias competências e habilidades ao longo do ensino médio. Tá certo? E a gente está aqui para ajudá-los. Aí vocês têm que se dedicar, fazer leitura do material que a gente disponibilizar, porque é o caminho para se alcançar esses conhecimentos. Tá bom, gente? Então, quando a gente vai propondo o material para leitura, né, como eu coloquei aqui, ó, eu coloquei um material para leitura, para vocês saberem como é que mede uma força, o que é uma força, para saber a relação entre quilograma, força e newton. Tudo isso é para vocês irem acrescentando ao conhecimento de vocês, até chegar ao ponto de conseguir fazer um probleminha desse. É o mais básico possível.
é um probleminha que tenha que fazer essas operações. Agora, um outro conceito que vocês devem conhecer é o de potencial elétrico. E saber diferenciar potencial elétrico de energia potencial elétrica. O que a gente acabou de calcular foi a energia potencial elétrica entre as cargas. A energia potencial é relacionada à organização daquelas cargas, ao sistema de cargas, entendeu? É uma propriedade do sistema. Agora, o potencial elétrico, vamos ver aqui, olha, potencial e energia potencial são coisas diferentes, porém são relacionadas. Enquanto o potencial elétrico é medido em volts, a energia potencial é medida em joules. Por exemplo, né? Porque não é a única medida de energia. Bem, o potencial elétrico é uma propriedade de cada carga elétrica, enquanto a energia potencial elétrica é produto da interação entre os pares de cargas e não existe em cargas solitárias. Tá vendo? Esse é o conceito físico que vocês precisam saber diferenciar. A relação entre essas duas grandezas é a seguinte: o potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica por unidade de carga, ou seja, a quantidade de volts de uma certa região do espaço determina qual será a energia potencial elétrica para cada 1 coulomb de carga elétrica de prova. Então, a tradução matemática disso que a gente acabou de ler é isso daqui, olha. Esse U muitas vezes é apresentado nos livros também como um V, tá? Então, vão fazer aqui um novo slide. O que eu estou falando? Energia potencial elétrica, a que a gente acabou de fazer o cálculo. Agora, o potencial elétrico, que eu vou chamar de V, ou vocês podem chamar de U também, é a energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica. Tá vendo? Então, energia potencial por unidade de carga. Se vocês resolverem isso daqui, olha como é que vai ficar. A gente acabou de ver que energia potencial é K vezes Qzão, Qzinho, dividido por D. Então, tudo isso é dividido pelo Q. Né? Opa, aqui. Então, olha, eu estou substituindo no lugar da energia potencial a sua fórmula. Tá vendo? E esse Q que está no denominador é da definição de potencial. Como é que a gente resolve isso? Repete a primeira parcela. Vou repetir aqui tudo isso. Repete a primeira parcela e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é a segunda? É Q. Quem está abaixo do Q? É como se ele estivesse sendo dividido por 1. Tá vendo? Então, como é que resolve divisão de fração? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tá vendo? A gente está fazendo álgebra aqui. A gente estava fazendo a operação com letras. Isso chama-se álgebra. Ó, tem carga no numerador, tem carga no denominador. Eu corto Qzinho com Qzinho. E aí, olha só qual é a resposta, né,
para calcular o potencial elétrico. Potencial elétrico é K0, ou constante elétrica, vezes a carga geradora do potencial, dividido pela distância. Tá vendo? Então você consegue calcular o potencial de uma determinada carga. Você tem aqui uma carga Q, né? Deixa eu pintar ela aqui. Você tem aqui uma carga Q, e a uma determinada distância dessa carga, você é capaz de calcular o potencial que ela gera aqui nessa região. Tá vendo? Então nessa região aqui toda, vocês lembram que é uma região de domínio? É uma região de domínio da carga, que ela cria, por exemplo, se ela for uma carga positiva, ela gera um campo elétrico. Então esse campo elétrico é representado por linhas, que saem dessa carga. Tá vendo? Agora, além desse potencial elétrico, além desse campo elétrico, que nesse caso da carga positiva está saindo da carga, vamos fazer aqui de azul, essa carga também tem, ao longo dessa distância, o que a gente chama de potencial. Aí eu vou representar por essas linhas tracejadas aqui. Então, em toda a região, né, nessa simetria aqui esférica, nessa região esférica aqui, a carga tem um certo potencial. Se você se aproximar, se a distância diminuir, você tem um outro potencial. E aí você forma o que a gente viu nos slides das aulas da aula passada. Olha o que a gente viu na aula passada. A gente viu a configuração da superfície equipotencial das cargas. Tá vendo? Olha o desenho que eu acabei de fazer. Uma carga positiva tem linhas de campo elétrico saindo dela, e tem vários círculos concêntricos pontilhados aqui, representando o potencial elétrico dela. Tá certo? Olha só que interessante. Dependendo da configuração, aqui é de uma carga apenas. Se você tiver duas cargas, essas linhas, elas se modificam, tá vendo? As linhas de campo elétrico de um dipolo elétrico, ou seja, de uma organização de uma carga positiva e uma carga negativa, geram essa configuração. E olha só o potencial elétrico delas também. Você tem superfícies equipotenciais diferentes dessa configuração de uma carga apenas. E aqui, olha, quando você tem um campo uniforme, por exemplo, se você tem duas placas paralelas, essas placas estão eletrizadas, né, positivamente em cima e negativamente, aqui, né, na verdade, seria nessa região e nessa região. Você teria então duas placas, aí surge entre essas placas um campo elétrico. E aí vocês têm também a superfície equipotencial. Tá vendo? Então, pessoal, é uma coisa que a gente precisa de uma certa abstração para compreender. Vocês precisam imaginar, a gente está falando de carga elétrica e é uma coisa que a gente não consegue ver visualmente, né? Mas quando a gente faz experimentos, a gente consegue perceber essas linhas. Quer ver? Eu
vou tentar procurar aqui. Até que horas vai essa aula? Acho que já acabou, né? 8h20. 8h20, então dá tempo. A gente vai mostrar aqui um experimento para vocês. Vamos ver se tem no YouTube. Vamos ver um experimento que mostra experimento mostra linhas de campo elétrico. Olha aqui. Como visualizar as linhas de campo elétrico? Olha, Ir para campo, identificar planta, classificar a vegetação, elaborar proposta de restauração ecológica, tudo isso e mais um pouco. Ó, acompanhem esse vídeo aí comigo, porque eu acho que não está passando áudio. Tá? Acessem aí esse vídeo, que é um experimento de como ver as linhas de campo elétrico. Vamos assistir. Todo mundo conseguiu acessar? Eu vou soltar o vídeo, viu? Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera aproximadamente 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos, e agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Vou usar semente de capim. Então vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando no líquido pode perceber essas linhas. Então vou ligar aqui. No caso eu tenho 2 polos. Um polo é positivo, outro é negativo. Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes então. Então ligando, as linhas vão se formando aí. Eu não esperava que acontecesse isso, mas algumas sementes foram para o fundo. Deixa eu colocar mais aqui. Bom pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui então. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro. Né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês. Já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa. E essa deve ser a nossa 10ª tentativa, e eu descobri que talvez o sabão em pó forneça um resultado melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Bom, isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é um negócio chamado blindagem eletrostática, também conhecido como gaiola de Faraday. É
a gaiola de Faraday, que explica por que, que o seu veículo é um local seguro para você ficar durante uma tempestade com raios, né? Nos condutores ocos, a energia elétrica não fica no interior, ela fica apenas na superfície, né? Então, se um raio atinge o seu veículo, ele desce pela superfície e vai para o solo. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática produzida pela carcaça do veículo e não pelo isolamento dos pneus. Porque para milhões de volts, né, de um raio, um pneu é praticamente um condutor. Então, ele não serve para nada. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática. Então, vejam que as linhas de campo vão se formar na parte externa do condutor, mas não se formam lá dentro. Então, não sei se dá para ver direitinho aí, mas aqui, ó, dá para ver as linhas de campo se formando aqui. Aqui também, mas aqui dentro não acontece nada. E se eu tirar o condutor, as linhas começam a se formar, né? Vão se juntando uma a outra. Se eu colocar aqui, ó, aqui tem linhas de campo elétrico, né? Se eu colocar o condutor aqui, ó, vou até destruir as que estão aqui. Coloco o condutor aqui, o corpo oco, né? As linhas de campo desaparecem, tá vendo? Elas vêm desse eletrodo até a superfície do condutor oco e depois saem do outro lado. Lá dentro não existe nenhuma linha de campo. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. E aí? Assistiram o vídeo junto comigo? Porque eu acho que o áudio não saiu, mas eu coloquei o link aí do vídeo para vocês assistirem. Viu? Visualizaram agora o que é essas linhas de campo elétrico e a superfície equipotencial? Só mostrou a linha de campo, né, elétrico. A superfície equipotencial é mais imaginária ainda, a gente não consegue visualizar. Vamos ver se tem linhas de mostra superfícies equipotenciais. É possível sim. Será que a gente tem tempo? Tem mais os últimos 5 minutinhos. Vou deixar inclusive como atividade vocês assistirem o experimento e vão fazer um relatóriozinho para mim. Dou as atividades. Viu? Perguntas, pessoal? Aí a gente ainda não conseguiu ver esses exercícios que estão prontos aqui, né? Vocês deem uma lidinha, viu? Eu vou colocar esse slide e aí vocês vão acompanhar a resolução desses problemas. É exatamente a mesma coisa, viu? Você tem as cargas, tá vendo? Você tem a constante K e você tem que fazer a multiplicação das potências, dos valores, tá? Aí vocês vão estudar hoje de tarde, tem uma questão de falso verdadeiro. Então eu vou pedir na atividade de hoje que vocês refaçam no caderno os 3 exemplos do slide. Tá certo? E eu acho que eu vou colocar umas questões para vocês pesquisarem. E se eu achar apropriado, eu vou colocar esse experimento para vocês assistirem
e comentar sobre ele. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês me dizem? Foi válida a aula? Tá tudo ok? Gostaram da solução do problema e do experimento que a gente mostrou? Era bom a gente fazer, né? No retorno aí no futuro a gente tenta fazer. Deixa eu só pegar a lista de chamada aqui, a presença de vocês. Eu vou printar aqui. Aula, terceiro ano, dia 16. E vou pegar também, vou tentar puxar aqui da minha famoso negócio que não funciona. Às vezes ele puxa, às vezes não. Não entendi até hoje como é que eu utilizo isso aqui direito. Vamos ver se vai puxar, hein? Um amigo de vocês me deu uma dica e eu ainda não consegui olhar. Depois ele aparece aqui por mágica. Muito chato isso. Vamos ver. Bem, tá registrado. E tá tudo ok. Maria Helena, sem dúvidas. Maria Fernanda. Então tá bom. Gabriel também. São os participantes. São os protagonistas da aula. Obrigado, viu? Os que não se pronunciaram, fica aí o incentivo. Sejam protagonistas da vida de vocês. Participem das aulas. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.